Bom dia, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 16 de julho, estamos aqui na cidade de Aimorés a 12 graus e no meio desse clima tão gostoso, tão agradável, eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus. Jonas capítulo 2, versículos 6 e 7. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um aspecto que faz parte da essência do Senhor, que é a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é maior do que o nosso fracasso. Em algum momento da nossa caminhada, certamente nós já cometemos erros. Já tomamos decisões precipitadas ou até mesmo já nos afastamos da vontade de Deus. E nessas ocasiões é muito comum surgir o pensamento de que nós fomos longe demais, de que talvez não exista mais possibilidade de um recomeço. A culpa, ela tenta nos convencer de que Deus desistiu de nós. Essa foi a mesma realidade de Jonas. Em sua oração, ele descreve que havia descido até os fundamentos dos montes e que a terra parecia tê-lo aprisionado para sempre. Mas foi exatamente nesse cenário de total desesperança que Jonas descobriu uma das maiores verdades da palavra do Senhor, que a misericórdia do Senhor é maior do que o nosso fracasso. Quando as nossas forças acabam, a graça do Senhor continua presente. Quando nós pensamos que tudo terminou, Deus ainda está escrevendo a nossa história. Isso porque, em primeiro lugar, Deus alcança quem já perdeu toda a esperança. A palavra de Jonas, as palavras daquele profeta revelam um homem que havia chegado ao seu limite. Não restava mais força física, não restava capacidade de reação ou qualquer expectativa de escapar daquela situação. Tudo indicava que aquele seria o seu fim. Quantas vezes também nós já nos sentimos assim? Existem momentos em que as circunstâncias parecem irreversíveis. Nós olhamos para os nossos erros, para as consequências das nossas escolhas e concluímos que não existe mais saída. No entanto, é justamente nesse ponto que Deus ele manifesta o seu poder. Quando a esperança humana desaparece, a esperança que vem de Deus permanece viva, pois o mesmo Deus que sustentou Jonas nas profundezas continua sustentando aqueles que confiam nele. Mas nós podemos ver aqui também, em segundo lugar, que o arrependimento é capaz de abrir os nossos olhos para a graça. Jonas ele vai afirmar nesse texto: eu me lembrei do Senhor. Essa declaração não significa que Deus havia sido esquecido, mas que o coração do profeta voltou-se novamente para aquele de quem ele havia fugido. O arrependimento mudou completamente a sua direção. Esse é o efeito do verdadeiro arrependimento. Ele sempre nos conduz de volta à presença do Senhor. Enquanto nós tentamos justificar os nossos pecados ou resolver tudo com as nossas próprias forças, nós permaneceremos presos à culpa. Mas quando nós reconhecemos a nossa necessidade e nos voltamos para o Senhor, é aí que nós descobrimos que a sua misericórdia nunca deixou de estar disponível. Pois Deus, certamente Ele não ignora o pecado, mas Ele também não rejeita o pecador que se aproxima dEle com humildade. A graça do Senhor, ela não elimina a responsabilidade, mas oferece perdão e restauração para quem se arrepende com sinceridade. Mas finalmente, em terceiro lugar, nós percebemos também que a misericórdia sempre tem a última palavra. Enquanto Jonas acreditava que a sua vida estava chegando ao fim, Deus já estava preparando um novo começo. Aquele profeta ainda estava no ventre do peixe, mas a sua restauração já havia começado dentro do seu coração. Antes de mudar as suas circunstâncias, Deus renovou a sua esperança. Essa é uma verdade que encontra o seu cumprimento perfeito em Cristo Jesus. Pois lá na cruz, o Senhor Jesus assumiu sobre si a nossa culpa, a culpa do nosso pecado, para que o fracasso não tivesse a palavra final sobre a nossa vida. Através da sua morte e da sua ressurreição, nós somos alcançados pela misericórdia que restaura, transforma e concede um novo começo. E assim, quando nós olhamos para Cristo, nós compreendemos que o nosso passado não determinará o nosso futuro, pois a graça de Deus é capaz de escrever novos capítulos, até mesmo nas histórias marcadas pelos maiores fracassos da nossa história. Por isso, nunca permita que a culpa impeça você de voltar para Deus. A sua misericórdia continua disponível para aquele que se arrepende.
Lembre-se de que os seus erros não definem a sua identidade, pois em Cristo existe perdão e restauração para a tua vida. E assim como Deus foi misericordioso com você, pratique também essa mesma misericórdia com aqueles que também precisam de uma nova oportunidade. Eu concluo dizendo que essa continua sendo a mensagem do Evangelho para nós hoje. Não importa quão grande tenha sido o fracasso, a graça de Deus é muito maior. Talvez você esteja olhando para a sua vida e enxergando apenas os erros do passado. Eu quero convidar a você nessa manhã a olhar para Cristo, pois nele você encontra perdão, recomeço e esperança. Porque para aqueles que se voltam ao Senhor, a última palavra nunca pertence ao pecado, à culpa ou ao fracasso. A última palavra sempre pertence à misericórdia do nosso Deus. Oremos nessa manhã, no nome de Jesus. Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, mais uma manhã e uma nova oportunidade que se abre diante dos nossos olhos, ó Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a dar um passo de fé em direção à Tua vontade, ao Teu propósito, ó Deus, e que nunca, Deus, percamos a esperança, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos fracassos, ó Pai, que nós possamos sempre olhar para a misericórdia do Senhor, pois a Tua palavra nos diz que a Tua misericórdia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, essa esperança, essa alegria e essa confiança, Pai, de recomeçar sempre que for necessário em nossa caminhada. Assim nós oramos, ó Deus, gratos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue cuidando de ti a cada dia para a glória dEle, meus queridos. Desejo a você a graça e a paz do Senhor Jesus.